Agradecemos a Ti, Senhor, por mais um encontro. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua paciência, Senhor. Mediante tudo isso, Senhor, pedimos perdão, Senhor, a Ti também. Nos perdoa, Deus. O Senhor me conhece. Ó Senhor Jesus, que nessa noite, Deus, a gente venha aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que a Tua palavra, Senhor, venha verdadeiramente fazer mudança em nós. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, em especial pela vida do pastor. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida dele, a vida da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos. Ó Senhor Jesus, é como eu acabei de falar com ele. Mediante tudo isso, Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, e creio também que ele e a igreja também sabem que o Senhor está no controle. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor ter trazido até este local. A Tua palavra diz, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, Deus. Mediante tudo que vai ser, Senhor, até do louvor e a Tua palavra que vai ser pregada, eu te clamo e te peço que o Senhor nos ajude, Deus. O Senhor me conhece, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelo dia, por tudo que eu fiz, Senhor, que não agradou a Ti, e pela vida também dos meus irmãos. Usa o pastor, Deus. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, como ele ora, que o Senhor nos prepare para que a gente venha evangelizar, levar a Tua palavra, Senhor, a essas terras, essas almas que estão aí sedentas, Senhor, que ainda não ouviu, Senhor, a Tua verdade. Para isso, Senhor, nós precisamos ser um obreiro aprovado, para que com a gente não venha ter com que se vergonhar e manusear bem a Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado, Deus. Eu só tenho a Te agradecer muito, Senhor. A maioria das vezes, o nosso agradecimento é muito pouco, Senhor, mas nós não vimos o livramento que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, obrigado e obrigado. E que nessa noite, Senhor, a gente não venha sair daqui como nós chegamos. Que a gente venha sair daqui, Senhor, com a Tua palavra guardada na tábua dos nossos corações. E que a gente venha viver, Senhor, tudo que nós estamos ouvindo. Ajuda aqueles, Senhor, que estão fracos na fé. Perdoa. E que o Senhor, Pai, também, Senhor, comova os corações desses, Senhor. Abra os olhos daqueles que ainda estão fechados, para que eles venham enxergar, Senhor, a Ti. Muito obrigado, Deus. É só agradecimento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O que nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústias, perseguição, fome, perigo, espada. O que nos separará? O que nos separará? Separará do amor de Cristo será tribulação, angústias ou perseguição, fome, perigo, espada. Mas hoje estou bem certo, que nem morte
está em Jesus Cristo, nada poderá me separar, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá me separar, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Teu sangue Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho
mais alto que a neve esteve, e algo mais que a neve, algo mais que a neve, se de sangue lavado, mais alto que a neve esteve. Nós somos livres em nome de Jesus, igreja. Por isso cantamos e dizemos que nós somos livres. Glorifique. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Atos, Glória a Deus. dar continuidade à exposição de ontem. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho uma coisa igual ao irmão. Ó Senhor Jesus. O microfone fica chateado quando passa para mim. Amém, graças. É isso, o microfone não deixa. Minha voz. Graças a Deus. Atos, capítulo 2. O título é uma continuação da mensagem de ontem. A mensagem da igreja. A mensagem da igreja não mudou e ela não vai mudar. O sermão de Pedro em Atos, ele nos mostra isso, que o evento de Pentecoste e o fim dos dias, eles são eventos interligados com o início e o fim de uma corrida. Então, quando a gente inicia uma corrida, você parte de um ponto onde tem escrito partida, né? E você vai percorrer até que você vai chegar em uma faixa que diz assim, fim, né? Chegada. E assim é Pentecostes e o fim dos tempos, ou o juízo final. São duas partes de um mesmo evento escatológico. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele está pregando aqui em Atos capítulo 2, e ele fala daquela passagem que nós já vimos lá no livro de Joel, ele fala da questão da destruição, de como o sol ele se converterá em trevas e a lua sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro quer mostrar isso, que aquilo que eles estão presenciando lá em Pentecoste é o início do fim, é o início e a necessidade agora da mensagem que salva ser propagada urgentemente, diligentemente e de uma forma que alcance todas as pessoas, sem barreira. E é por isso que eu queria convidar vocês para a gente entender um pouco o sermão de Pedro. Eu quero mostrar para vocês o sermão de Paulo, aqui mesmo no livro de Atos. Se Deus permitir a gente chegar lá, nós vamos estudar essa parte aqui de Atos mais pormenorizadamente, Atos capítulo 17. Mas eu quero mostrar para vocês como
o sermão da igreja não muda. Há um intervalo de tempo de mais de década entre o sermão de Pedro e essa pregação de Paulo aqui em Atos capítulo 17. Às vezes a gente não tem essa percepção, a gente vai lendo assim o livro de Atos e parece, né, que as coisas estão acontecendo meio que assim, um ano, né, no livro de Atos inteiro se passou. Não, aqui são quase 30 anos que Lucas ele vai narrando os eventos mais importantes desses primeiros 30 anos da história da igreja, até que a chegada do Evangelho lá em Roma, com a presença do apóstolo Paulo em Roma. Então aqui no capítulo 17 de Atos, o apóstolo Paulo chega naquilo que seria o berço da civilização mundial. Até hoje é considerado assim a Grécia, né? E ele chega na cidade de Atenas. Imagine, se Atenas já é uma cidade famosa para a gente hoje, imagine na época de Paulo, há 2000 anos atrás. E o apóstolo Paulo vai pregar naquela cidade. E olha como é a exposição do apóstolo Paulo. Capítulo 17, versículo 22. Eu quero mostrar para vocês como nós vamos encontrar pontos semelhantes entre o que Paulo está pregando aqui e o que a gente está estudando em Atos capítulo 2. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, perceba que foi a mesma atitude de Pedro. Pedro se levanta e prega lá em Pentecoste. Disse: senhores atenienses. Como foi que Pedro começou? Varões israelitas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Parece que é sem importância, mas tem toda a importância. A gente precisa saber para quem a gente está levando a mensagem. Como eu falei ontem, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a cometer o erro de fazer prosélitos, como os judeus. Nós não fomos chamados a fazer prosélitos. Eu e você não somos chamados a fazer discípulos nossos. Nós somos chamados a pregar o Evangelho para que todos nós nos tornemos discípulos de Cristo, ovelhas de um só pastor, que é Cristo. Então, é preciso que a gente entenda. Olhe como como começa o sermão, sabendo para quem a gente está falando. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O apóstolo Paulo sabia com quem estava falando. Porque ele fala acentuadamente religiosos, porque a cidade de Atenas, por ser uma grande cidade, ela tinha vários templos, né? Vários templos para vários deuses da mitologia grega. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Perceba que a atitude do apóstolo Pedro é muito semelhante, por mais que seja no primeiro momento difícil da gente identificar. Mas para os judeus, Jesus era um Deus desconhecido, tanto era desconhecido que o crucificaram. Eles o crucificaram, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, o mundo inteiro está debaixo desse mesmo desconhecimento, independente de você ter nascido numa família religiosa, nascido no seio evangélico, você precisa ter um encontro com Deus em determinado momento. Aqui a gente tem um exemplo de uma criança que eu acho que já é cheia do Espírito Santo, né? Pequenininha. Mas em um momento ela vai ter que ter um encontro dela com o Senhor. Não vai ser a fé da mamãe dela que vai salvar ela. Vai ter um momento na caminhada dela que ela vai se encontrar com o Senhor e ela vai começar a andar com Cristo. Assim como todo cristão, nós precisamos desse momento. E é isso que Paulo fala aqui, é isso que Pedro fala lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Perceba, ele fez o mundo, ele fez tudo que nele existe. Porque por mais que pareça que os judeus acreditam nisso,
que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, porque está lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, né? E criou Deus o céu e a terra. Mas eles acreditavam que era justamente por meio dos seus sacrifícios e rituais que eles agradavam a Deus. Quando Deus nunca buscou esse tipo de adoração que Deus buscava, nós já vimos, em espírito e em verdade. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Esse é o nosso Deus. É exatamente isso que o Evangelho nos mostra. Deus não precisa de nós para nada, somos nós que precisamos dele para tudo. Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Porque hoje, às 19 horas e 56 minutos, nós estamos respirando, porque o Senhor quer. Porque tem gente que começou o dia hoje e não terminou. Todos os dias morrem milhares de pessoas. E aqui, Paulo continua, a respiração. A gente nunca teve tanta noção disso quanto depois do Covid, né? A gente presenciou naquela primeira fase do Covid, que atingia bastante, né, a parte respiratória. E aqui a gente vê que é Deus que dá o oxigênio e a gente nem agradece, a gente nem percebe, e tudo mais. Então, se a gente tem algum tipo de aptidão, foi Deus que deu. Eu sou muito bom com números. Não é o meu caso, viu? Eu sou muito bom com números. Foi Deus que deu. Foi Deus que fez tudo, Ele organizou tudo. Tudo há um propósito, nem todos os propósitos de Deus a gente vai saber, mas em tudo há um propósito. Rapaz, que bonito casal, com a mesma blusa, isso é emoção, né? Eu só corpo, eu fico emocionado com essas coisas. Eu podia não falar, né? Mas não seria eu. E nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. De um só fez toda a raça humana. De um só Ele fez toda a raça humana. Por que para a gente isso é importante? Que isso tem a ver com o sermão de Atos. Olha como a igreja começa. São 12 apóstolos, quase 120 pessoas. E eles recebem a missão de alcançar pessoas no mundo inteiro. Como cumprir essa missão impossível? Missão impossível não é os filmes de Tom Cruise. Missão impossível é o livro de Atos. É uma missão impossível que pelo poder de Deus se torna possível. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Então, foi Ele que fixou Pentecoste. Jesus fixou esse dia, 50 dias depois que eu ressuscitar, o Espírito vai vir sobre vocês. Os próprios apóstolos não sabiam, os discípulos não sabiam a data precisa, mas Ele sabia, Ele fixou essa data. Ele fixou a data da conversão do apóstolo Paulo. Ele fixou a data que o apóstolo Paulo estaria pregando esse sermão em Atenas. Ele fixou os tempos. Ele fixou o dia que você nasceu, que eu nasci. Então, tudo isso há um controle exaustivo do Deus Criador. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Irmãos, por que um homem nunca vai morar em Marte? Porque Deus disse que não mora em Marte. Então, do que adianta esse negócio de construir nave, vai para o espaço? Não vai morar lá. É uma perda de tempo. Deus disse, não, é para morar aqui na terra. Vamos cuidar da terra, vamos morar aqui até ele voltar. Mas o homem tem essa necessidade de tentar provar que Deus está errado. Mas nunca vai conseguir. Porque Deus está sempre certo.
para buscarem a Deus, se porventura tateando. Como é tateando? Se alguém já passou por esse evento, eu passei várias vezes, quando falta luz em casa, e você não sabe onde está a vela. Hoje a gente tem isso aqui, né? Ah, meu filho, mas na minha época, não tinha isso não, era a vela que ficava na cozinha. E aí você tem que lembrar a gaveta, e depois da vela você encaixar o fósforo, que era mais difícil ainda. Aí a irmã Fernanda é mais organizada. A vela achou a vela, e o fósforo? Eita, quem pegou o fósforo? Então tateando é isso, é quando você está enxergando, tateando e possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Olha a ideia, Deus está sempre perto, no sentido de que Deus está a uma mensagem de você, a uma pregação. Como é importante uma mensagem, como é importante a gente evangelizar. Glória a Deus. Pode ser uma mensagem de 5 minutos, 50 minutos, 5 horas, 5 anos. Deus salva pecadores por meio da pregação do Evangelho. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A ideia é aqui exaltar a onipotência de Deus, e não é aqui o que muitos creem, chamado de panteísmo. Quem já assistiu o filme Avatar, né, sabe o que é panteísmo, é essa filosofia de que Deus é tudo. Então, Deus, nós nos conectamos. Quem acredita muito nisso é esse pessoal ligado à natureza, né? Então, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui Paulo está falando da onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Geração aqui no sentido de que fomos criados. Sendo, pois, geração de Deus, sendo, pois, criados por Deus, criaturas de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Era isso que os gregos pensavam e faziam. Lá é que tinham os templos suntuosos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Preste atenção nisso, porque é justamente o que o apóstolo Pedro vai falar também lá em Atos. Aqueles 3.000 que se convertem em Atos, muito provavelmente estavam na Páscoa que Jesus foi crucificado. Pedro inclusive vai dizer: vocês mataram, foram vocês são participantes disso. Mas eu não sou Pilatos, eu não sou Herodes, mas você não fez nada. Você vê, não teve uma voz. Até os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, fugiram. Só aparecem 2 depois que ele já está morto, para enterrar, que é José de Arimateia e Nicodemos. Então aqui ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica. E a notificação aqui, irmãos, é um termo jurídico. Até hoje a gente usa esse mesmo termo. A gente, não sei, aqui não tem problema de som alto, né? Como lá também no Alto das Pombas, eu converso muito com o Edivan disse: pastor, aqui não tem problema de som alto. O pessoal todo respeita os decíbeis, né? Os decibéis, é tranquilo. Então, quando você tem um problema de som alto e você notifica, né, o órgão competente, até onde me lembra, era a SUPOM, agora acho que é a CEMOP, nem sei mais qual é. Sei que é algum órgão da prefeitura. E aí ele chega lá, ele notifica para que você coloque o som naquilo que é permitido por lei, né? Se ele voltar com uma nova queixa e ele voltar e perceber que você não respeitou a notificação, ele não vai notificar você de novo. Ele vai tomar o seu som e ele vai te dar uma multa, e para que você retire o som lá do depósito, você vai ter que pagar a multa. Então, a ideia aqui é justamente você é notificado. Até a notificação, você não tem maiores consequências. Mas a partir do momento que você é notificado, as consequências são mais graves. É como nós aprendemos no Evangelho: aqui mais é dado, mais é cobrado. Então aqui ele notifica a todos os homens, aos homens, que todos percebam como o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, e começa lá em Pentecostes, o sermão que Pedro está pregando e a gente está estudando.
pregar, notificar aos homens que todos, em toda parte, percebeu? Todos, em toda parte. Os 4 cantos do mundo. Qual foi a mensagem do Senhor Jesus antes da sua assunção? Olha, vocês vão começar aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já está começando aqui. Paulo já está na Grécia a essa altura. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Percebeu como o evento de Pentecostes está ligado com o juízo final? Sempre que a gente evangeliza alguém, por mais que nos nossos dias isso não aconteça, mas sempre quando a gente evangeliza alguém, é preciso que a gente fale para essa pessoa: olha, um dia você vai estar diante de Deus em juízo. Eu sei que há uma dificuldade, porque principalmente quando a gente tem vínculo emocional. Então, se a gente tem um ente querido, vou dar um exemplo, se a gente tem um ente querido que está com um problema de saúde grave, e você vai evangelizar essa pessoa, como é que você vai evangelizar essa pessoa? Normalmente a gente evangelizaria como: entrega a sua vida a Jesus, Ele pode te salvar. Sim, mas a pessoa está entendendo o que de salvar? Vai te tirar da cama daqui do hospital e vai fazer você jogar vôlei, você jogar bola, não sei o que você joga, né? Vai fazer você voltar a ter uma vida normal. Não é assim que se evangeliza, irmão. O importante é a gente dizer para qualquer um, seja uma pessoa em plena saúde, seja uma pessoa que está com um estado de saúde grave, a mensagem é: todos vamos morrer. Tem gente que está pensando que vai morrer e não vai. Dá um exemplo: um cristão chamado Richard Baxter recebeu um diagnóstico de que tinha poucos meses de vida. Todos vocês, eu creio que conhecem, né? A história, a gente falou recentemente. E ele começou a pensar no céu, pensar no céu, pensar no céu. Depois de alguns meses de vida, o médico disse para ele: se você não morreu até agora dessa doença, você não morre mais, pode morrer de outra coisa. E ele teve uma vida duradoura, né? Viveu bastante tempo. Depois daquele momento, ele disse: já que eu comecei a pensar no céu e vi que isso é tão bom, vou continuar. Todo dia ele separava um momento do seu dia para pensar no céu, né? Mas é importante que a gente, como todos nós somos evangelistas na qualidade de cristão, né? Se eu sou um filho de Deus, então eu falo do meu Pai que é Deus para aqueles que ainda não são. Isso é o evangelismo. Eu preciso ter essa noção de que eu não posso falar para as pessoas o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam. É muito mais importante falar para as pessoas o que elas precisam ouvir do que o que elas querem. Então, quando você, por exemplo, você pega a pessoa faz um exame e está lá que o açúcar está altíssimo. O que você tem que dizer para essa pessoa? Coma açúcar? Mas amanhã é aniversário. Amanhã vai ter aniversário e semana que vem vai ter. E aí? Mas não pode, esse açúcar está muito alto. A pessoa gosta de ouvir isso? Não. Mas ela precisa. Porque o açúcar alto pode gerar consequências mortais até. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de que, como cristão, é mais importante falar para as pessoas o que elas precisam ouvir do que o que elas querem ouvir. Então, quando uma pessoa está num momento de dificuldade, tudo que ela quer ouvir é o que? A dificuldade vai passar. Mas nem sempre vai. A pessoa pode morrer naquela dificuldade, mas ir para o céu, isso que importa. Mas é porque a gente tem na Bíblia, a dificuldade de Lázaro passou? Não, Lázaro morreu pobre, morreu cheio de enfermidade e sem amigos, porque quem ficava perto dele eram os cachorros. Mas ele foi para o céu. Então, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade que Paulo está tendo aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque a reação de Paulo em relação à pregação de Paulo não é a mesma reação lá em Pentecostes. Pentecostes, quase 3.000 pessoas, era um propósito, a igreja estava começando, quase 3.000 pessoas são acrescidas, são acrescentadas à igreja. A igreja sobe de 120 para quase 3.000 pessoas, mas aqui não. Olha o que vai acontecer. Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião.
Irmãos, quando alguém diz, eu ouço você outro dia, o que é que ele quer dizer com isso? Sai da minha frente, eu não quero saber disso. Mas é de uma forma educada. Não, outra hora a gente fala nesse assunto. O que é que ele está te dizendo indiretamente? Nunca mais toque nesse assunto comigo. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram. Alguns, mas a ideia aqui desse alguns é alguns poucos. Se comparado com a quantidade de pessoas que estavam ouvindo, foram poucos que se agregaram e creram. Entre eles, tanto que pode dizer, os principais, Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, é preciso que a gente entenda, a mensagem é a mesma, nem sempre vai ser uma quantidade como aqui em Atos, nem sempre. Aqui, por exemplo, Paulo pregou e saiu ileso, mas em alguns lugares Paulo pegou e foi apedrejado. Mas a mensagem tem que ser a mesma, apontando para Cristo, apontando para a salvação por meio da fé em Cristo, e só por meio da fé em Cristo, e o juízo final. Mas que as pessoas tentem mudar isso nunca deve ser mudado. As nossas ações aqui na Terra, elas falam muito para onde é que a gente vai na eternidade. Não que a gente seja salvo pelo que a gente faz, mas o que a gente faz é um referencial se a gente é salvo. Então a gente precisa levar mais a sério isso. Voltando agora para Atos, eu não vou me demorar. Versículo 22. Nós paramos ontem no versículo 32. Eu sei disso, mas eu quero fazer a exposição a partir daqui só para poder a gente fazer uma conexão. Varões israelitas, lá como foi o apóstolo Paulo, atenienses. Então, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Olha a acusação do apóstolo Paulo. Para quem é essa acusação? Perdão, do apóstolo Pedro. Para quem é essa acusação? Para todo mundo. A gente também. Todos nós, se não crermos em Cristo, seremos culpados da sua morte, pois ele veio para salvar. Então, quando a gente não crê, automaticamente a gente está matando, crucificando por nós de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi. Olha como é importante ao que a gente chama de pregação expositiva. A gente não fala e depois pega um versículo para justificar um monte de bobagem que a gente falou. Não, a gente pega a Bíblia e a gente estuda a Bíblia. E é assim que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Isso é a pregação expositiva. É isso que Pedro está fazendo. Pedro está pegando trechos do Antigo Testamento e mostrando para aquelas pessoas o que está acontecendo na frente delas, que elas não sabiam. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Que salmo é esse, irmãos? Salmo 16. Então as pessoas estão lá vendo o apóstolo Pedro falar do Salmo 16, e agora Pedro está dizendo: olha, o Salmo 16 era Davi falando a respeito dos nossos dias. Vocês presenciaram isso 50 dias atrás. O Senhor Jesus foi crucificado, todos vocês viram o sofrimento dele. Ele foi colocado num túmulo, todos vocês sabem, ele permaneceu 3 dias, mas ele ressuscitou.
Irmãos, versículo 29. Seja-me permitido dizer-vos claramente. Olha que coisa. A pregação, ela sempre tem que ser assim, ousada. Nós não devemos usar subterfúgios. Não devemos nos preocupar se a pessoa vai se ofender ou não. Não devemos nos preocupar se as pessoas elas vão ter uma ideia errada do que a gente está pregando ou não. A gente tem que pregar claramente. Mas isso não é uma segurança de que as pessoas vão ouvir claramente, porque nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Compreender claramente, por quê? Porque só compreende a pregação que o Espírito Santo de Deus quiser que compreenda. Então não depende da qualidade, da qualificação do pregador, mas é o Espírito Santo que age. Por mais que a gente pregue claramente, o resultado nem sempre vai ser o esperado. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque o apóstolo Pedro, a gente falou de Paulo na cabeça. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é: Davi não estava falando dele, Davi está falando de Jesus. É esse daqui que vocês não deram crédito porque ele não tinha formosura, mas isso também está lá em Isaías 53. Vocês não deram crédito, muito pelo contrário. Quando Jesus pregou, e está lá no Evangelho de Lucas, que a gente estudou recentemente, em Nazaré, cara, mas esse não é filho do carpinteiro? A sua mãe está aqui entre a gente? Como assim ele está dizendo que ele é o Messias? Não, e queriam matá-lo na sua própria cidade. Então, Pedro está falando para eles: olha, não é Davi, é Cristo. Quando Jesus chegou no templo e disse: antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus se ajoelharam e começaram a glorificar a Deus. Amém? Que nada, meu filho. Disseram: como é a história? Você está dizendo que você, eu sou? Esse eu sou para que pode usar é Deus. Isso é blasfêmia. Pegaram pedras e queriam apedrejá-lo, mas não era a hora. Ele saiu no meio deles. Versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E é tão bonito quando a gente começa a estudar um pouco do Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque parece que a promessa de Deus não vai se cumprir. Então o Senhor faz a promessa a Davi: ó Davi, o descendente teu vai sentar no trono. Aí vem Salomão. Aí Salomão tem aquele começo assim tão bonito, né? Senhor, eu só quero sabedoria para julgar teu povo. Deus fica feliz. Não, você quer sabedoria para ser um bom rei? Vou te dar sabedoria, você ainda vai ser rico. E aí se desvia. E aí ele faz bobagem. E aí o Senhor vem para ele e diz: eu só não vou tirar o trono da sua mão, porque eu jurei, porque eu prometi ao seu pai, mas eu vou dividir o reino na mão do seu filho. Aí vem a divisão dos reinos. Que coisa feia. O povo de Deus agora dividido em 2 reinos. Não é feio isso? 12 tribos agora em 2 reinos. E eles ainda ficam meio que uma rivalidade entre eles. Depois o reino de Israel, que é o que ficou com mais tribo, reino do norte, o mais desobediente, é destruído, é riscado da história, nunca mais ele volta. Aí o reino de Judá ainda permanece, mas se torna tão idólatra quanto o reino de Israel. E aí vem a destruição pelos babilônicos, o cativeiro, e parece que não vai se cumprir a promessa, porque não tem nem rei. Matou. Mas aí vem os livros lá depois do cativeiro babilônico, aquela aliança com Zorobabel e todas as profecias renovadas em Malaquias, em Zacarias, mostrando: não, ele vai vir, o Messias vai vir. Em Malaquias, inclusive, ele fala isso de maneira muito direta. Malaquias, no último livro do Antigo Testamento. Então, 400 anos de silêncio da parte do Senhor parece que não vai se cumprir. Aí aparece
um maluco pregando no deserto, principalmente se você já viu aqueles filmes bíblicos de antigamente. Eu acho que João vai ficar chateado com muito diretor de filme, porque parece que João é doido. É uns cabelos, né? Naquela época eu acho que não tinha nem Rastafari, mas bota um João, uns Rastafari, uns dreadlock assim, umas barbas assim, você vê que é umas barbas postiças, uns olhos parecendo que tomou 50 xícaras de café. E aí, todo mundo pensa que João é louco. E João é uma pessoa tão sensata. E ele diz, olha, tá vindo aí o Messias, ó, tá chegando, a hora tá dando. E a promessa então se cumpre. É bonito quando a gente vê isso lá no Antigo Testamento, por isso que você vai encontrar tanto no livro de Mateus quanto em Lucas, a genealogia, mostrando isso, a promessa. É o descendente de Davi que chegou. Versículo 30, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Olhe, ele se referiu a quê? A ressurreição de Cristo. Quando ele disse, o seu corpo não verá corrupção. Ele estava falando da ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem seu corpo experimentou corrupção. É por isso, irmãos, que é impossível eu e você andarmos lado a lado com um espírita, por exemplo, ou com uma pessoa que é inclinada a acreditar nas teses espíritas. Por isso que é uma coisa assim incompreensível quando um católico, por mais que o católico seja todo errado, né, mas assim, um católico de ter, acreditar no espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo vai de encontro a tudo que a gente está falando aqui. Então, se você for estudar um pouco do espiritismo, ele vai dizer, por exemplo, que Jesus é um espírito evoluído, assim como Buda, assim como outros homens que já pisaram aqui na Terra. Mas não. Se você quiser, você pode ir para o túmulo de todas essas pessoas, Buda, Maomé, o que você achar que é evoluído, que é um espírito, né, da classe mais alta, o túmulo dele está em algum lugar. Agora, se você for no túmulo de Jesus, está vazio. Ele não está mais lá, porque ele ressuscitou. Agora, eu gosto muito de uma frase que diz, né, pelo menos para mim é um alerta: o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Então é bom a gente saber que tem gente no controle. E a gente vai ter que prestar contas ao rei naquele grande dia. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem seu corpo experimentou corrupção. As mulheres estão querendo lá ungir o corpo de Jesus, e elas são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Agora foi onde a gente parou ontem. E a gente falou isso tudo. Eu vou pregar aqui apenas alguns poucos minutos para a gente concluir. Mas foi boa essa retrospectiva. Versículo 32 de Atos 2. A este Jesus, olha, eu acho importante frisar, a este Jesus, principalmente na nossa geração, porque tem tantos Jesus. Então, assim, qual é o Jesus que você acredita? Porque na nossa geração é tanta gente falando de Jesus, como eu acabei de dizer, os próprios espíritas falam de Jesus. E falam bem, né? Assim, bem assim, no sentido humano. Que Jesus é uma pessoa que você deve ouvir, que tanto que eles falam muito das parábolas de Jesus, eles falam, né, das coisas que Jesus ensinou no sentido de comportamental, mas eles não acreditam na questão do pecado, da justificação pela fé, nada disso. Você vai ver que até uma religião que é famosa por assassinar cristãos, que é o islamismo, né, o Islã, eles falam de Jesus, eles dizem que Jesus é um profeta, menor do que Maomé, mas é um profeta, mas eles colocam na boca de Jesus frases que Jesus nunca falou na Bíblia. Então você vai ver muita gente falando de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus das Escrituras. E o mais triste é quando você vê evangélicos com a Bíblia igual a sua e a minha, 66 livros,
falando de um Jesus que não tem nada a ver com o que a gente vê aqui. Então, que Jesus é que você tem ouvido? Por exemplo, é comum nos nossos dias ouvir um Jesus que aceita tudo. Vou falar agora de um assunto que na nossa geração, principalmente agora nessa época do ano, é o Jesus que não tem nada contra o homossexualismo. Mas como assim não tem nada contra? O homossexualismo é pecado. Os crentes podem errar no sentido de querer colocar o homossexualismo como um pecado acima dos outros. Não, é um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Mas não, a gente tem vivido uma época onde se uma igreja diz que o homossexualismo é pecado, não, mas não pode, Jesus não coloca esse fardo. Fardo? Isso não é fardo. O pecado não é fardo. O pecado são consequências que a gente leva por desobedecer ao Senhor. Então é preciso que a gente entenda que o Jesus das Escrituras é amor, mas ele também é santo, santo, santo. É justiça, é verdade. Como foi que o próprio Jesus se apresentou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então a gente vai ver agora, por exemplo, no carnaval, várias igrejas, não vai ser uma não, pode ter certeza do que eu estou te falando, não vai ser uma nem duas, mas vão ser várias, querendo misturar essa festividade pecaminosa, diabólica, com Cristo, como se Cristo aprovasse isso, como se Cristo se misturasse nisso, né? Não, mas Cristo, ele comia com pecadores. Eu sei, é claro que ele comia com pecadores, mas na sua Bíblia diz que Cristo foi a algum bordel? Foi a algum bar? Alguma festividade pagã? Não está não na sua Bíblia? Na minha também não. Os pecadores vinham até o Senhor Jesus e ele os recebia, mas ele não aprovava os seus pecados. Como foi a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Parece que ele não falou o que ele falou, né? Você foi casada por 5, e o que você está agora? Aquilo dali que Jesus está dizendo é reprovação. Ele está dizendo, olha, sua vida é reprovada, você precisa se arrepender e crer. A mulher que foi pega em flagrante adultério, que o pessoal gosta de dizer, olha, atire a primeira pedra, quem tem pecado? Sim, e só foi aí que parou? Quando a mulher se levanta, o que Jesus diz para ela? Vá e continue adulterando, arranje outro marido e adultere de novo. Não foi o que ele disse, não? Mas parece que é assim que o povo entende. Vá e não peques mais. Então, a mensagem da igreja é uma mensagem de chamar o pecador ao arrependimento e não de fazer com que ele se sinta confortável no pecado. E é o que a nossa geração tem se tornado mestre em fazer. Por isso que as pessoas se sentem tão à vontade em determinados ambientes religiosos, porque o pecado lá é liberado, quando não até incentivado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é esse Jesus que a gente prega, não é esse Jesus que a gente conhece. Por isso que o apóstolo Paulo, em algumas vezes, ele diz, olha, eu quero lembrar-vos vocês o evangelho que eu preguei a vocês. Não sei o que vocês ouviram aí dos falsos mestres, eu quero lembrar o que eu preguei. Então, cuidado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. A destra era sempre um lugar de honra. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, para que o Espírito Santo descesse, Jesus teve que subir. O Espírito Santo não viria como veio se Jesus não morresse e não ressuscitasse, como morreu e ressuscitou. Tudo isso organizado desde antes da fundação do mundo, pelo Deus Todo-Poderoso.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. A ideia de que Davi não subiu aos céus, irmão, só para ficar claro, não é que Davi está dormindo. Porque tem um pessoal que diz que quando a gente morre, vai todo mundo dormir até o juízo final. Não, não existe isso. Quando a gente morre, já vai dar conta do que a gente fez. É céu ou inferno. Mas o que ele está dizendo aqui é que Jesus não subiu aos céus, e a comparação é com a ascensão de Jesus. De como foi que Jesus subiu aos céus? Na presença de todos. Várias testemunhas vendo Jesus ali falando normalmente com eles, e de repente ele começa a subir e desaparece. Então isso não aconteceu com Davi. É isso que Pedro está falando, e não dizendo que ele não estava na presença de Deus. Então cuidado, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus inclusive falou sobre isso, colocando os fariseus contra a parede. Vem cá, você diz que o Messias é descendente de Davi, mas como Davi chama ele de Senhor? E Pedro relembra essa fala de Jesus, que está lá no Antigo Testamento, exatamente no Salmo 68 e no Salmo 110. Jesus fala também sobre isso. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que estava vivenciando uma época, um período de extrema adversidade na sua vida, ele descreve que inclusive lutou contra feras em Éfeso. A gente não sabe direito como é isso, mas ele diz naquela mesma carta de 2 aos Coríntios que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. E a gente entende quando a gente vai lá, e, salvo engano, na carta de João, ele diz: porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. Então, se a gente combate o bom combate, se a gente guarda a fé até o final, essa é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória não é algo que seja facilmente perceptível aqui na terra, porque a vida do cristão é marcada por lutas intensas, por perseguições duras, e sempre foi assim na história da igreja. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por isso que é importante a gente ter essa visão correta de que aqueles que aparentemente estão se dando bem, na verdade estão se dando mal. A visão que o Senhor dá a Asaf, lá no Salmo 73, é justamente essa. É como um boi sendo preparado para o dia do abate. Parece que aquele boi, ele teve uma grande sorte, na linguagem, né, do mundo, porque ele come mais, ele descansa, ele bebe água, ele não precisa ir atrás da comida, é a comida que vem até ele, mas aquilo tudo é para que ele engorde, para que ele tenha mais carne, para quando ele for para o abate. Assim é o ímpio. Então parece que o ímpio está se dando bem, mas isso é uma palavra profética. Continue o injusto na prática da injustiça, continue o sujo se sujando. Mas o que é santo? Santifique-se. O que está limpo, limpe-se mais ainda. Então aqui ele diz: até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés. E que fique bem claro, irmãos, todo inimigo de Cristo é inimigo da igreja. A gente percebe isso claramente mais adiante aqui em Atos, quando Jesus vai até Paulo, que até então é chamado de Saulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo estava perseguindo a Cristo? Não, ele estava perseguindo os crentes. Mas não tem como a gente separar o corpo de Cristo de Cristo. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por isso que a gente não tem que ter raiva de ninguém, irmãos. Se
Se alguma pessoa faz mal para a gente, se alguma pessoa, né, até premedita algum tipo de atitude para prejudicar você e a mim, eu sei que não acontece isso, né, na nossa vida, graças a Deus. Mas se isso acontecer na sua vida, não guarde raiva e rancor, porque a pessoa que faz mal para a gente, ela está fazendo mal para ela. Por exemplo, os irmãos de José, filho de Jacó, lá no Egito, eles queriam colocar José como superintendente do tesouro de Faraó. Não, a gente vai colocar o nosso irmão aqui na cova, porque a gente quer o bem dele. A gente quer que ele sofra agora para ele se dar bem no futuro. Foi assim que eles fizeram? Essa era a intenção deles quando colocaram ele lá na cova? Não, a intenção era matar. Mas aí depois eles chegaram à conclusão: se a gente matar, a gente não ganha nada, vamos vender ele como escravo. A gente chega lá, conta para o pai que ele morreu, e foi o que eles fizeram. E a gente ainda pega o dinheiro da venda dele, né? E eles gostavam de farra. E quando a mulher de Potifar mentiu e disse que José tentou abusar dela, ela estava pensando assim: não, ele precisa ir para a prisão, porque lá ele vai conhecer o copeiro, então eu quero muito ajudar ele. Era isso que a mulher de Potifar queria? Ajudar José? Ela queria fazer isso? Não, ela não queria. Quando ela foi rejeitada por José, ela quis prejudicá-lo. Mas tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus. Nem José sabia. Para colocar ele como superintendente do tesouro. A gente usa a expressão governador, né? Mas não é bem assim. Então, ele era o superintendente ali do tesouro do Egito. Mas não era isso que os irmãos quiseram. Os irmãos queriam fazer mal. A mulher de Potifar quis fazer mal, porque ela se sentiu rejeitada. Mas Deus transforma maldição em bênção. É isso, inclusive, que o apóstolo Paulo quer dizer quando diz: todas as coisas cooperam para o bem na vida do crente. Então, até o mal que uma pessoa quer, a pessoa quer prejudicar você e fura o seu pneu, né? Fura o pneu do seu carro. Aí de repente você para na borracharia e você conhece uma pessoa e você evangeliza aquela pessoa e uma alma é salva. Como foi Paulo lá em Filipe? Você acha que aqueles donos daquela escrava, não, a gente quer que o carcereiro seja evangelizado. E a única forma do carcereiro ser evangelizado é a gente colocando Paulo e Silas lá dentro. Então, como a gente, né, a gente tem a maior intenção de todas, então a gente vai querer colocar Paulo na prisão, assim. Foi isso que eles queriam? Não, Paulo ainda apanhou, injustamente. Foi colocado na prisão, assim, ainda não teve direito nem de sentar e deitar, ele estava amarrado. E, no final, o carcereiro é salvo. A família do carcereiro tem parentes que são salvos. E aqueles que prenderam Paulo ainda tiveram que pedir desculpa porque fizeram isso injustamente. Então, Deus sabe quem você é e quem eu sou. Isso tem que trazer um conforto para a gente, irmãos. A gente não deve viver igual às pessoas do mundo que se preocupam tanto com o que os outros pensam dela. Então, não pense isso. O carro que eu dirijo bateu, né? Mas a pessoa que bateu está bem, está se recuperando. E eu fiquei com o carro da locadora alguns dias do seguro, né? Teve gente que começou a dizer: rapaz, o pastor desviou. Você viu o carro que ele está andando? É meu. Mas é essa ideia. Mas você não tem que dar satisfação. Você não tem que dar satisfação disso. Você sabe quem você é. Você sabe que você prega o evangelho porque você foi chamado. Você ama o que você está fazendo. Você ama quem você serve. Então, nós precisamos ter essa paz. Essa é a paz que excede o entendimento. Você sabe quem você é. Quem você é. E Deus também sabe. Por isso que uma consciência em paz, irmãos, não tem preço. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa que já teve condição no passado. Eu tenho a oportunidade de dividir isso com vocês. Acredite quem quiser. Quem não quiser acreditar também é livre. Mas eu já tive muita condição, do ponto de vista financeiro,
não troco. Por quê? Porque a paz que excede o entendimento não tem preço. Você pode passar por problemas que, se você falar para alguém, a pessoa não acredita, acha que você está mentindo, exagerando, e você consegue passar por aqueles problemas porque Jesus está ao seu lado, mesmo pessoas apontando para você, dizendo que nem crente você é. Você acha que o apóstolo Paulo não vivenciou isso? As pessoas queriam descredibilizar a mensagem de Paulo. E como é que eles tentaram fazer isso? Descredibilizando Paulo. Até da aparência de Paulo falaram. Então é normal esse tipo de coisa. Você acha que ninguém falou de Pedro? Mas esse nome chama Galileia. Você acha que eles estavam elogiando quando falaram isso? É Galileu. Você não dá crédito para esse Galileu. Então Jesus faz assim. Graças a Deus por isso. É o que está acontecendo aqui. E esse Galileu está ensinando para a gente. Eu já quero concluir por causa do horário. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. E é assim que a gente tem que pregar, com essa convicção. Sabe, irmãos, o que eu aconselho para vocês é o que eu diariamente aconselho para mim. Esteja em paz com Deus. É isso que Pedro está falando. Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel. Então não adianta eu pregar uma coisa que eu não acredito. É diferente, nem sempre a gente vai conhecer tudo. Muitas coisas a gente está pregando aqui e o nosso conhecimento é limitado, somos limitados. Mas assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu estou insistindo nesse ponto? Porque a gente tem vivido nesse movimento religioso onde as pessoas saem por aí falando qualquer coisa, sem nenhum tipo de responsabilidade e sem ter essa plena convicção de quem os enviou. E há uma diferença. Há uma diferença quando é Jeremias que prega e quando eram os falsos profetas que pregavam. Há uma diferença quando era Elias que estava falando e quando eram os profetas de Baal que estavam falando. Há uma diferença. E é preciso que a gente saiba disso. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, olha a ousadia, irmãos. Você acha que o que ele está dizendo aqui é fácil para aquele povo ouvir? Você já foi acusado de assassinato? Irmãos, isso é gravíssimo. Ele está dizendo, vocês são assassinos. A gente às vezes fica escandalizado quando João Batista diz, raça de víboras. Como João Batista é uma pessoa assim, agressiva, ele podia ser mais carinhoso com a multidão, né? Mas olha o que Pedro está dizendo aqui. Vocês crucificaram. Não foi só mataram, vocês deram uma morte de intensa dor e sofrimento ao Salvador. Ah, mas era o propósito de Deus fazer isso. Claro que era. Mas aqueles que participaram disso são culpados. E é preciso que a gente entenda a nossa responsabilidade em relação ao pecado, para que a gente possa de fato ter um arrependimento sincero. Deus o fez Senhor e Cristo. Olha, a expressão Senhor é uma palavrinha no grego, Kyrios, que significa aquele que dá ordem e a pessoa vive, dá ordem e a pessoa morre. Essa é a expressão, por isso que teve uma série de conflitos entre os romanos e os cristãos em determinada época. Por quê? Porque para os cristãos, quem era Kyrios? Cristo. Mas Roma não aceitou isso facilmente, porque o imperador queria que esse título fosse dele. E tinha um sinal, não sei se vocês já viram esses filmes históricos, não necessariamente um filme bíblico, mas filmes que descrevem o Império Romano, existem muitos, né? Quando o César fazia um sinal assim, para a gente esse sinal é de legal, né?
Não, isso é sinal que a pessoa vai viver. Então ele fazia isso, e aquela pessoa que estava ali na arena, ela era libertada, no sentido de que ela não ia morrer naquele dia, por isso é que morresse em outro. Se ele fizesse isso, aquela pessoa ia morrer ali e agora. Então era isso que era ser o Kyrios. O que ele falava era ordem. Tanto que chegou um momento que eles quiseram ser chamados de Augustos, é um título que significa divino. Começaram a exigir adoração, um poder sobre a cabeça, né? Então, aqui não, para os cristãos sempre tiveram o Senhor. Por que eu estou falando dessa questão, que pode parecer até boba, mas a ideia é que se Cristo não é o Senhor da nossa vida, Ele também não é o Salvador. E na história da igreja, e mais particularmente a gente que está vivendo, né, nesse período tão perto do fim, da multiplicação da maldade, as pessoas querem muito um Salvador, mas não querem um Senhor. Então, quando a gente convida alguém para dizer, Jesus vai te salvar, 100 mãos se levantam, né? Se você diz, você precisa a partir de agora obedecer a Jesus em tudo, aí já não são 100 mãos, aí talvez não sejam nem 10. Porque quando você começa a entender o que Jesus diz que você tem que fazer, você diz, eu não vou conseguir fazer isso. E é engraçado que a gente ouve uma expressão, diz, mas eu não sou Jesus. Sim, irmãos, é por isso que se você morresse na cruz, como muitos cristãos morreram, o seu sangue não salvaria ninguém. Então, nesse aspecto a gente não é Jesus, mas tem um aspecto que a gente tem que ser igual a Jesus, que é andar nos seus passos. Todo aquele que diz ser discípulo de Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Então a gente precisa ser um imitador de Cristo, como o próprio Paulo fala. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é um referencial. A gente corre a carreira da fé olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Então aqui ele diz, olha, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Cristo. Ele tem que ser o seu Senhor. A partir de agora, a partir do momento que você se diz cristão, não é mais você que toma as suas decisões. Tem gente até que não gosta, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa, quando você começar a fazer isso, você vai ver que sensação maravilhosa. Por quê? Porque a gente só tem a capacidade de escolher entre algo ruim e pior ainda. Só quem pode nos levar para um bom caminho é Deus. Então, quando é a gente que escolhe, irmãos, vai dar coisa errada. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, não vai dar coisa boa. Mas quando é Jesus que escolhe, Ele garante. Ele diz, vá, pode ir. Aí você vai. Mas Senhor, tem uma tempestade, mas não vai afundar. Eu não disse que você chegaria ao outro lado, vocês vão chegar. Eu não disse que o Evangelho vai chegar no mundo inteiro, e chegou. E está chegando. No sentido de que existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Mas geograficamente, muitos dizem que o Evangelho já chegou no mundo inteiro. Então é preciso que a gente tenha essa fé, essa firme convicção de que o controle não está na mão dos homens e nem na nossa mão. O controle está na mão de Cristo. E a gente se alegra nisso. A gente se alegra em saber que não depende de nós. Tem até uma campanha, é da minha época. Era uma música, acho que é campanha da Criança Esperança. Depende de nós, né? Fazer o mundo melhor, alguma coisa desse jeito, né? Não depende, irmãos. Depende de Cristo. Claro que nós temos, né, a nossa participação, não na obra de salvação, mas a gente tem a nossa participação em relação àquilo que o Senhor nos ordena fazer, nos concede graça a fazer, e então nós nos esforçamos
no esforço que Ele nos concede para fazer. Mas é importante que a gente entenda, vai doer, não vai ser fácil. Se o Evangelho fosse fácil, se o Evangelho fosse um caminho tranquilo, a cruz não seria o símbolo que o cristão carrega. A cruz não seria nem falada. Por quê? Porque falar de cruz, automaticamente, no contexto do Novo Testamento, era falar de morte, de condenação. É o que a gente, no nosso contexto atual, por conta dos filmes hollywoodianos, dizer, pegue a sua cadeira elétrica e siga Jesus. Ficou muito nos filmes de Hollywood, né? Se falava muito. Hoje em dia existem estados norte-americanos que ainda praticam a pena de morte, mas é por injeção letal. Mas durante muito tempo nos Estados Unidos, determinados estados eles tinham essa punição para aquele que matasse, né? Ainda alguns mantêm. O direito lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso. Então, os estados eles têm uma liberdade em decidir determinados pontos, inclusive esse, se vai matar, se não vai. Então, durante muito tempo, quem matasse era morto. Se comprovasse que você praticou homicídio e você fosse condenado, a sua pena seria uma pena de morte. Isso era feito com a execução na cadeira elétrica. Então é como se ele estivesse dizendo isso aí: renuncie a tudo, tome a sua cadeira elétrica e me siga. Porque hoje a gente vive na época dos crucifixos, né? Isso inclusive que eu uso aqui bordado na camisa. Mas a ideia da cruz é: você sabe que você vai morrer. E você não vai só morrer, você vai ter uma morte dolorosa. E a cruz simbolizava isso. Você está disposto a seguir a Jesus mesmo assim? Essa é a ideia do Evangelho. Mostrando que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos está reservada. Então não tem caminho fácil, irmão. Não tem caminho fácil. E se você estiver procurando um caminho fácil, pode ser que você encontre. John Bunyan retrata isso no livro dele. Eu já fechei a Bíblia aqui, viu? Só para vocês ficarem tranquilos, eu já estou concluindo. Porque eu ainda tenho um ministério hoje a fazer. E John Bunyan fala de um jovem, né? Pelo menos no filme é retratado como um jovem, que o próprio cristão tenta exortar ele, né? Olha, você está sem o pergaminho, você acha que você pode? Ah, não, todo mundo da minha cidade, há várias gerações faz isso. E é uma cena assim, eu não sei você, mas às vezes que eu assisto até hoje, às vezes que eu assisti as primeiras vezes, aquilo me chocava, assim, que cristão está atravessando aquele último rio ali, irmão, quase se afogando o bichinho. E o pecado dele passando assim diante dele, ele se afogando, e de repente passa esse vão confiança. Ele não está nem remando, ele está sentado e tem um que está remando por ele. Aí você acha que essa pessoa vai para o mesmo céu que o cristão? Tem gente assim, irmãos, a igreja está abarrotada de gente multimilionária, por incrível que pareça. Tem igrejas evangélicas que tem gente muito rica, que acha que está indo para o céu com uma luxúria assim, assustadora. Tem eventos evangélicos assim, que são mais luxuriosos do que evento de gente secular, de quem crê em Cristo. E essas pessoas acham que são mais abençoadas por Deus do que eu e você. Porque eu e você, a gente tem que sofrer. Porque a gente é um crente assim, sabe? Que não vale nada. Então a gente teve que nascer pobre mesmo. E quem tinha alguma coisa teve que empobrecer. Porque senão é para o inferno. Mas tem uma classe de evangélicos que vai enriquecer, que vai se dar bem, que vai viajar, que vai curtir a vida, que vai curtir o máximo do mundo. E no final vai chegar no mesmo céu que você e eu. Você acha mesmo isso? Você acha que Deus faria isso? O Deus da Bíblia, ele teria esse tipo de comportamento?
Mas é o que tem sido pregado hoje. É o que as pessoas querem ouvir hoje, inclusive. Que em vez de você entrar por uma porta estreita, a igreja tem sido uma porta que vai alargar a sua vida. Então, se você não tinha nada, venha para a igreja que você vai ter tudo. Se você está passando por problemas, seja financeiro, de saúde, de relacionamento, venha para a igreja que, ó, Deus vai abrir os caminhos. Ó, meu filho, esse negócio de abrir caminho é com Iemanjá. É com o pessoal de outro tipo de religião. Mas tem gente usando esse mesmo adjetivo no mundo evangélico e as pessoas gostando de ouvir. É triste. Mas a gente já foi notificado em relação a isso, que assim como surgiram falsos profetas no Antigo Testamento, surgiriam falsos mestres. E os falsos mestres mais perigosos são aqueles que nem parecem que são falsos mestres. Esses é que são os mais perigosos. É o que Jesus diz. Não é tão perigoso o lobo vindo como lobo, mas o lobo perigoso é aquele que se disfarça de ovelha. Então a gente precisa ter cuidado. A gente vive numa geração muito preocupada com a imagem. Os pastores têm um padrão pré-estabelecido pela sociedade e eles sabem disso. E eles sabem exatamente como se apresentar, o que falar, o que vai ser bem visto, o que vai ser bem ouvido, o que vai gerar um retorno, né? Mas isso não é a verdadeira mensagem que a igreja tem a pregar aos quatro cantos da terra. A nossa mensagem é essa que está delimitada aqui na Bíblia e nós não temos autonomia para adulterá-la. Se fizermos isso, nos tornamos 2 vezes mais merecedores do inferno. Então é perigoso, irmãos, muito perigoso, pois aquele que fizer um pequenino tropeçar, era melhor que fosse amarrado uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Então é preciso que a gente entenda, a mensagem é essa. Seja rejeitada, seja recebida. Nem sempre vai ser rejeitada, pode ser recebida, ou vocês aqui. Mas a mensagem é essa, e a gente não tem, né, que mudar por conta das circunstâncias. A minha vida ficou difícil, eu vou ter que dar uma mudada aqui, porque se continuar aqui minha vida vai ficar mais difícil. Não, a gente não pode fazer isso. Então que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, entendendo que o nosso consolo vai vir, já veio. Às vezes já veio, a gente nem percebeu. A gente tem essa fragilidade de fé, pelo menos eu tenho. O Senhor Jesus é o socorro bem presente. Ele sempre está lá, nos nossos momentos de maior dificuldade. Eu posso falar isso, inclusive, de forma experimental, porque é o que eu vivo. Nos nossos momentos de maior dificuldade, onde a gente está pensando, vai afundar, não afunda, porque Ele disse que não afundaria. O nosso consolo vem do Senhor, nosso consolo é o Senhor. Ele jamais vai desamparar os seus. Ele jamais vai nos deixar no meio do caminho. E é preciso que a gente tenha isso muito firme no nosso coração, porque todo o esforço do diabo é para tirar essa nossa convicção de fé em Cristo. O diabo não está preocupado, irmãos, com teologia. O diabo está muito mais preocupado com o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Se você tem um relacionamento correto com Jesus, é claro que sua teologia vai ser bíblica. Se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, é claro que você vai seguir a palavra de Deus, vai procurar conhecê-lo. Mas você pode ter uma teologia correta e não conhecer Jesus e não andar com Ele. Então é preciso que a gente tenha esse nosso relacionamento com Jesus cada vez mais firme, mais íntimo, porque é isso que conta, irmãos, no dia mal. No dia que você pensa que você vai desistir, é essa mão que te levanta. No dia que você pensa que você não vai aguentar, é essa voz que vem no seu ouvido e que diz: bora. Não aguenta não. Daqui eu não saio
tira. Oi, é melhor você sair. Senão eu posso te tirar de outro jeito. Então, a gente tem isso, irmãos, que não tem preço. Então, quem tem esse relacionamento com Jesus, ele nunca vai dar importância às coisas que o mundo oferece. Por mais que em alguns momentos a gente seja assim, né, tentado por circunstâncias que estão acontecendo agora na minha vida, eu estou sendo obrigado a frequentar um ambiente bastante nocivo, que é o shopping. Esses últimos dias eu precisei ir para até dar um bom testemunho. Pense no lugar do cão, né? Não é à toa, eu sempre digo aos irmãos, aquela palavra promoção, rapaz, aquilo não é de Deus. Mas vai num lugar que um café R$ 9. Por que você está dando risada, Maurício? Ele vai chorar. Hein? Ele está dando risada com ele. Isso daí para mim isso daí. Eu enterro 200 pessoas, eu não me preocupar com isso. Né? Então você vai para esse lugar, meu filho, esse lugar não é de Deus. Mas você vai lá e você vê que o Senhor te ajuda. Você não precisa obter aquelas coisas para ser feliz. Você não precisa comprar aquele sapato, você não precisa comprar aquela blusa, você não precisa, sabe, se vestir como as pessoas querem que você se vista, comer o que as pessoas querem que você come, atingir um padrão. Você não precisa disso. Você não precisa agradar a sociedade que nunca se preocupou em agradar a Deus. E a gente tem que, se a gente tem que estar livre de alguma coisa, é disso, irmãos. Não sei como dizem, né? Se as pessoas vão dizer que a gente é careta, quadrado, que a gente é... Deixa. Ser luz é isso. É justamente você andar na contramão do mundo. Está todo mundo fazendo isso. Você não vai fazer. É por isso que quando eu tenho 3 filhos e os meus filhos me perguntam, quando me perguntam, meu pai, eu faço o quê? Para orar. Não, mas eu estou vendo assim, qual é a profissão que está dando dinheiro. Nunca faço uma escolha assim. Esse é o meu conselho para os meus filhos. Porque faça uma coisa porque dá dinheiro. Nem os ímpios se aconselham desse jeito. Você vai ver, você vai num palestrante motivacional, ele diz, faça aquilo que você ama. Os ímpios falando isso. Mas você vê gente da igreja dizendo, vou fazer tal coisa porque dá dinheiro. E assim, a pessoa precisa ter dinheiro para se sustentar. Se você for por esse caminho vai ser bem perigoso. Os discípulos, eles pregaram o evangelho no mundo inteiro. A gente não vê eles falando de dinheiro. Muito pelo contrário. A gente vê o Senhor operando e fazendo com que nada falte na vida deles, que essencialmente eles precisavam. E na nossa vida não tem que ser diferente. Irmãos, eu tenho que parar de falar. Eu sei. Você e eu, Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe. Se eu e você estivermos vivos ainda no que vem, que eu nem sei, principalmente no meu caso, Ele sabe o que a gente vai precisar daqui a um ano. Ele sabe o dia que a gente vai precisar. Ele não é um Deus negligente. Ele não é um pai descuidado. Nós até podemos ser, mas ele não. Então é preciso que a gente dê mais crédito a Deus, porque é isso que ele merece. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa devoção. Tão bonito quando a gente olha para aquele cenário de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quem queria estar no lugar dele? Vamos imaginar, não é fogo, é boleto chegando. Misericórdia. E você não tem dinheiro. E você sabe que os juros subiram. Que se você não pagar aquelas contas em dia, o que era 10 vira 100, o que era 50 vira 500. E aí, meu filho, você já viu
na época que tinha aqueles sorteios do show da Xuxa, do Faustão, não é carta, não é boleto. Acho que é um pesadelo. Nem todo pai de família, de mãe também. Se cercado de boleto, sem condição de pagar. Diga se és filho de Deus agora. Deus sabe, irmão. Ele sabe. Agora eu pergunto, será que você sabe que ele sabe? Vamos confiar mais nele? Eu estou pregando para mim, eu acho que é por isso que eu demorei mais. Eu precisando ouvir essas palavras, para poder sair daqui melhor do que eu cheguei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse renovo. Começar da minha vida, Senhor. O Senhor sabe como eu cheguei aqui. O Senhor sabe como tem sido meus dias, Senhor. Que conforto para todos nós, em especial, eu falo por mim, Senhor. Ter um Deus como nosso Deus, que tem cuidado de nós. Nos ajuda a perceber, Senhor, a começar de mim, que a maioria das nossas necessidades o dinheiro não paga. E que é tão maravilhoso ter um Deus que nos dá muito, infinitamente muito mais do que qualquer riqueza pode dar para aquele que a possui. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ver o Senhor como o Senhor de fato é, o nosso pão da vida, a nossa fonte de água viva, a nossa fortaleza, o nosso caminho, a nossa verdade. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a confiar mais em Ti e menos nas ameaças que o diabo nos faz por intermédio de tantas pessoas e circunstâncias. Que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, e nas Tuas promessas, que sempre se cumprirão. E nós somos testemunhas disso, Senhor. Perdoa, Senhor, a minha incredulidade e nos ajuda a caminhar em fé, nessa convicção que nos move, andando mesmo na noite mais escura, cheios de alegria, uma alegria mesmo quando a gente chora, mesmo quando dói, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo na nossa vida, o propósito é o nosso bem. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E tem compaixão de nós, Senhor, como o Senhor sempre tem. Da nossa pouca fé, Senhor. Dos nossos tantos momentos de dúvida. Ajuda-nos, Senhor, a ser a luz que o Senhor determinou que fôssemos, Senhor. E que possamos encontrar a verdadeira alegria onde o Senhor nos disse que ela estaria, que é no fato de fazermos parte da nação que o Senhor elegeu para ser tua. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, nos leve em paz, nos mantém debaixo dessa paz que excede o entendimento, porque eu tenho certeza, Senhor, que assim como eu, todos os meus irmãos estão passando por dificuldades. Precisamos do Teu amparo, Senhor, da Tua ajuda, da Tua orientação, Senhor. E temos plena convicção que não ficaremos desamparados. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, combatendo o bom combate da fé, a perseverar, não nos cansando de fazer o bem, a perseverar, Senhor, pagando muitas vezes o mal com o bem, para que o Teu nome seja engrandecido como deve ser, Senhor. Que caminhemos na terra como Tuas testemunhas, Senhor Jesus, como mensagens vivas que o Senhor salva pecadores. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo
E não se esqueça de orar pelo seu pastor. Amém.